Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês várias dicas de livros de contos. Se você quer ler mais contos, este vídeo é pra você. Tem muitas dicas aqui, eu tô com uma pilha no meu colo. Eu separei mais de 15 livros de contos pra compartilhar por aqui. Eu sempre adorei ler livros de contos. Eu não vou chamar exatamente de gênero, né? Um gênero que eu sempre adorei ler, porque na verdade é uma forma narrativa que vai mesclar vários gêneros. Aqui, por exemplo, tem contos de ficção científica, thriller, suspense, ou algo mais rotineiro, né, e cotidiano, enfim, mescla muitos gêneros com vários autores diferentes. Então eu resolvi fazer este vídeo porque eu sei que algumas pessoas às vezes comentam que não leem contos ou querem ler mais contos. Eu ainda parei pra pensar como eu faria, assim, se eu faria um vídeo com dicas de contos específicos ou com livros de contos, então eu preferi fazer o com livros de contos. E antes de começar, só lembrando que eu vou deixar todos os links de tudo que eu mencionar aqui embaixo no box de informações, e comprando por esses links vocês ajudam bastante o canal. Vamos lá. Eu vou começar então por um livro que eu adoro, que eu ainda não concluí, mas que eu já li vários dos contos, a maior parte dos contos, que é Os Melhores Contos de H.P. Lovecraft. Eu adoro essa minha edição da editora Edra, porque ela realmente tem muitos contos. Eu gostei da tradução, eu gostei da organização da edição, então eu recomendo bastante essa aqui, porque eu acho uma forma de ter acesso a vários contos do H.P. Lovecraft. Não tem todos, né, como já diz o título, são os melhores contos, né, o que é considerado talvez os mais famosos. E eu adoro o tipo de conto que o H.P. Lovecraft escrevia, né, o horror que ele conseguia colocar em poucas páginas e o ser humano confrontado com esse grande horror cósmico, milenar e antigo, e como ele torna-se pequeno e ínfimo frente a essa nova realidade, tanto que muitos personagens aqui acabam enlouquecendo. Vários contos, claro, também vão vir acompanhados de uma boa dose de mistério, que é algo que eu adoro, e aquele terror bem próprio do H.P. Lovecraft, alguns até com uma dose de ficção científica. Eu também separei contos de Agatha Christie. Agatha, na verdade, é muito mais famosa pelos seus romances, mas claro, ela escreveu contos aqui e ali. Eu gosto muito mais dos livros romances dela, né, ela escrevendo livros mais longos, mas eu separei dois livros de contos que são muito legais. Um deles é da Miss Marple, que é Os 13 Problemas. Eu acho bem interessante a forma como os contos desse livro são desenvolvidos, né, apresentados como problemas para os personagens resolverem, e claro, a Miss Marple sempre leva a melhor. Já tem até vídeo no canal sobre ele. Assassinato no Beco, então, eu separei como livros de contos de Hercule Poirot. São 4 contos, então são histórias que se desenvolvem um pouco mais, que é algo que eu gosto, e eu gosto bastante dos contos dessa edição, que também tem vídeo no canal. É claro que não poderia ficar de fora, na verdade, dos meus contos favoritos da vida, e um autor que ficou altamente conhecido por conta de seus contos, né, com um personagem tão icônico e importante na literatura mundial, que eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem quem é, e é claro que é Sherlock Holmes. Então, diferente de Agatha Christie, que ficou muito mais famosa com os seus romances, Arthur Conan Doyle ficou mais famoso pelos contos de Sherlock Holmes. Ele só escreveu 4 romances com o personagem, e foi só quando ele começou a escrever os contos que o personagem realmente estourou, né, tornou-se extremamente conhecido. Então ele escreveu primeiro 2 romances, que é O Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro, e eu separei aqui essa edição de contos porque aqui nessa edição tem 2 romances e tem o primeiro livro de contos, que é As Aventuras de Sherlock Holmes. Então, na verdade, o que eu estou recomendando em relação a contos é o livro As Aventuras de Sherlock Holmes, que você, claro, pode encontrar em várias edições e editoras diferentes. Eu acho uma ótima forma de começar a ler Sherlock Holmes é através das Aventuras de Sherlock Holmes, já que são os seus primeiros contos e são os contos que levaram o personagem a tornar-se tão famoso e conhecido. O primeiro deles, inclusive, é Um Escândalo na Boêmia, que é o conto que traz a personagem Irene Adler, que também é uma das personagens mais famosas do universo Sherlock Holmes. E claro que eu também não poderia deixar de lado um dos meus contistas favoritos, um dos meus autores favoritos, com contos maravilhosos, que inclusive inspirou não apenas o Arthur Conan Doyle, mas também o H.P. Lovecraft, 2 autores que eu já mencionei, e agora eu estou falando do Edgar Allan Poe, esse contista maravilhoso. Os contos dele têm muita força naquele terror do momento, né? Aquele terror com loucura, morte, tópicos macabros de uma forma geral, obsessão, vício, todos eles envoltos com essa atmosfera mortífera, e também os seus personagens mais famosos, que é uma grande inspiração para o Sherlock Holmes, que é o Dupin. Se você começa a ler o Detetive Dupin, os casos dele, já tendo lido Sherlock Holmes, você vai perceber as similaridades. Tem partes até bem parecidas. Os contos do detetive já são um show à parte, né? Sensacionais por si só, e alguns dos contos mais conhecidos de Edgar Allan Poe, como Assassinatos na Rua Morgue, A Carta Roubada, acho que alguma coisa de Marie Roget, esqueci agora, mas é o caso de Marie Roget, o desaparecimento de Marie Roget,
Eu esqueci, mas alguma coisa assim. Eu adoro esses contos como investigação policial, mas também você vai encontrar diversos tipos de contos aqui nessa edição da Dark Side Books, que também tá bem completa e bem dividida. Um dos meus livros de contos favoritos também é os 50 Contos de Machado de Assis. Esse aqui nós já fizemos projeto aqui no canal. São vários contos incríveis de diversos gêneros, na verdade meio que a natureza humana está no âmago aqui do livro. A forma como Machado de Assis desenvolve em poucas páginas a ideia, a ironia presente ali nos contos, críticas sociais interessantíssimas passadas com esse aspecto cômico. Eu acho esse livro aqui sensacional, sem dúvida é um dos melhores livros de contos da minha vida. Eu separei um livro de contos que este eu não li, mas eu já li vários outros contos deste autor, que é o Guy de Maupassant. Então eu tenho esses 125 contos de Guy de Maupassant. Eu não li ainda esse livro, eu estou louca pra ler, mas eu já li vários contos desse autor em outras edições e é um autor sensacional. O livro anterior que eu li dele foi o Contos Fantásticos, eu acho que é esse o nome, que traz vários contos, muitos dele com essa atmosfera já de mistério e suspense. Um dos meus contos favoritos da vida é o conto do Orla, que é um conto até com aspectos macabros. Depende também do seu ponto de vista do conto, mas ele é um conto que dá aquele medinho, que tem uma presença ali sempre próxima ao personagem, e ele passa a perceber isso com algumas coisas, aspectos que ele observa no dia a dia. Então esse conto do Orla, na verdade, na outra edição que eu li, tem outros 3 contos, não, são 3 contos interligados. Um tem uma carta e o Orla tem 2 versões. Eu li essas 2 versões. Eu achei interessantíssimo porque são 2 pontos de vista diferentes sobre uma mesma história. Se você quer ler mais contos de Guy de Maupassant, você tem várias outras edições de contos disponíveis. Eu coloquei essa aqui no vídeo porque essa é a mais completa, creio eu, né? E também é uma das próximas que eu pretendo ler. E também nessas mesmas edições, né, com Machado de Assis e o Guy de Maupassant, eu separei esse aqui, que de fato eu não li, porém eu já li contos presentes nesse livro também em outras edições, porque aqui misturam vários contos de vários autores, que é o Conto de Horror do Século XIX, por Alberto Manguel. Então ele que escolheu os contos daqui, e tem muitos autores diferentes. Talvez você também já tenha lido contos aqui presentes, porque são vários autores, ó, tem até o H.G. Wells também. Tem muita gente, ó, Henry James, tem A Volta do Parafuso, que eu adoro, tem Jack London, tem muita, tem o Guy de Maupassant também, Uma Vendetta. Muitos autores clássicos conhecidos, aquela excelente pedida se você quer ler mais coisas relacionadas ao horror, mistério, suspense, num livro só de contos. Esse aqui é um dos também que eu estou mais curiosa pra ler, quero muito parar assim pra ler esse livro, ou mesmo começar a ler aos poucos, né, porque uma das coisas mais legais de livros de contos é que você não precisa ler todos de uma vez só, você pode ir parando já que as histórias se encerram. Outro favorito é o Contos Completos do Tolstói. Esse livro é incrível. Foi meu primeiro contato com Tolstói, os contos são fantásticos. Vários dos contos são colocados em um ambiente de guerra. Os personagens inseridos ali, suas reflexões são incríveis, até porque o próprio Tolstói já esteve nessa situação, então ele coloca muito do que ele viu também. E são aquelas reflexões típicas da natureza humana de pessoas em situação de conflito, né, de um grande conflito. Também tem outros tipos de contos, não necessariamente nesse ambiente de guerra, que são sensacionais. Alguns dos contos desse livro são incríveis, também dos meus favoritos. A forma como ele pensa sobre a sociedade, sobre as interações sociais, de classes sociais, é sensacional. Esse livro aqui é maravilhoso. Outro favorito da vida, que na verdade são crônicas, né? Mas também podem ser lidas como contos, as Crônicas Marcianas. Esse livro é sensacional porque na verdade esses contos barra crônicas vão formando um todo, então ele torna-se também uma espécie de romance, porque você tem um panorama geral quando você lê todos de uma vez, né, como livro, como ele é. É um livro de ficção científica que vai falar muito sobre a natureza humana, também conquistadora, os conflitos de culturas nesse novo ambiente de adaptação e basicamente da existência do ser humano. É daqueles que eu tô louca pra reler, eu já li há um tempo, há bastante tempo, mas quero muito reler. Esse, sem dúvida, dos favoritos da vida. Na verdade, nesse vídeo tem muitos favoritos da vida, porque o próximo também é de uma autora que eu amo, e esse que eu escolhi pra mostrar que é o meu favorito dela, entre vários que também são favoritos. Então, estou falando da maravilhosa Alice Munro, que é uma contista famosíssima, conhecida especificamente por escrever contos, ela é puramente contista, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Eu conheci essa autora por ter vencido o Prêmio Nobel e comecei a ler os livros dela. Atualmente eu já li 5, mas estou em dívida porque há alguns anos, acho que nos últimos 2 anos eu não li nenhum. E Falsos Segredos é sensacional.
a maior parte desses contos se passa numa perspectiva feminina, né, de mulheres que são confrontadas por situações que elas vão precisar tomar um caminho não esperado. Elas geralmente vão além das amarras sociais do que é esperado dessas pessoas no seu cotidiano e vão romper essa rotina. Muitos dos contos de Alice Munro vão tratar justamente disso, mas de uma forma extremamente envolvente, que você fica preso à história e nunca sabe como vai terminar, porque são contos bem inusitados que vão por caminhos tortuosos, então a gente nunca imagina exatamente para onde a autora está nos levando. Ela é maravilhosa. Se você quer ler uma excelente contista com livros incríveis de contos, Alice Munro. Esse é o meu favorito, mas eu também adoro o livro Fugitiva e vários outros que eu já li, né? O Amor de uma Boa Mulher, o Amiga de Juventude. Eu já li alguns delas, são 5. Não estou lembrando de todos agora, mas entre os meus favoritos estão esse e o Fugitiva. Outro maravilhoso, esse vídeo está cheio de gente maravilhosa e dos meus autores favoritos, que é o Contos do Nascer da Terra, do incrível Mia Couto. Eu adoro Mia Couto, também é outro autor que eu estou em dívida, porque nos últimos anos não li nada dele e eu amo. Esse livro de contos é sensacional, ele tem a narrativa poética maravilhosa do Mia Couto. Eu fico admirada mesmo com as palavras, com a forma como ele mescla as palavras, como ele inventa palavras também e coloca ali no meio dessas histórias que tornam ainda mais emotivas, ainda mais cheias de sentimento, para trazer muitas críticas sociais, porque muitas delas têm essa crítica social que permeia todo o texto. Esse livro é incrível também. Gosto bastante se você quer conhecer mais Mia Couto. Outro livro muito bom é O Jornal Indiscreto e Outras Histórias. Não sei como anda o estoque do livro, mas se estiver disponível vai estar aqui embaixo. O título do livro é famosíssimo por conta da adaptação do Hitchcock, que é um dos seus filmes mais famosos, mas nesse livro aqui tem 5 contos e são 5 contos incríveis, tanto que quando eu estava lendo eu passei até a gostar mais dos outros contos do que o conto que dá título ao livro, que é uma história que eu já adoro por si só, né, porque Janela Indiscreta é sensacional. E esses contos sim têm essa atmosfera de mistério, especialmente ele tem finais assim não esperados. Eu gostei muito. Já tem vídeo aqui no canal também desse livro, um vídeo mais antigo, então se você quiser saber mais sobre esses contos, o vídeo tá aqui no canal. Mais um livro que eu li há vários anos, mas eu lembro que os contos marcaram bastante, e esse infelizmente não tem vídeo no canal. Na época eu fiz resenha escrita para o blog, né, escrevia no blog, então faz muitos anos mesmo, que é o Mentiras de Verão, do Bernard Schlink. Esse é um autor também famosíssimo, muito conhecido pelo livro O Leitor, que ganhou uma adaptação para os cinemas, vencedora de Oscar, com a Kate Winslet e o Ralph Fiennes. Eu só li esse livro do autor, eu nunca li O Leitor. Esse é um livro de contos que envolvem mentiras na vida dos personagens e para onde essas mentiras vão levá-los. Tem um conto aqui que eu lembro até hoje, que é de um homem que ele mantém a esposa e a filha meio afastados ali, e elas não percebem isso, elas vão percebendo aos poucos o quanto elas estão isoladas e presas. A premissa dos contos é incrível. Se você der uma olhada já na sinopse, eu acho que muita gente vai se interessar pelo livro. Separei também um que eu quero muito ler, já li alguns contos presentes, porque eu já li livros separados, mas aqui nessa edição temos todos os contos de Clarice Lispector. Então eu não li o livro ainda, mas eu já li alguns contos, né, em outras edições. Eu tô louca pra ler, eu quero organizar uma leitura mais certinha. Eu adoro a Clarice Lispector, pelo pouco que eu li dela eu já acho sensacional. A narrativa muitas vezes introspectiva dela, pelos livros que eu já li, né, pelos contos que eu li. As reflexões que ela vai fazendo sobre o ambiente, sobre o íntimo das personagens, eu acho sensacional. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser daqueles que também vai entrar nos livros favoritos de contos. Um livro de contos que eu tô devendo a leitura para mim mesma há vários anos, mas não queria deixar de fora. Vocês percebem que realmente a maioria aqui, a grande maioria esmagadora, eu já li, mas um ou outro eu não quis deixar de fora desse vídeo, porque, por exemplo, Realidades Adaptadas, um livro de contos de ficção científica sensacional. Eu não li, estou dizendo isso, porque são vários contos famosíssimos que eu tenho certeza que eu vou amar quando ler. São contos que inspiraram grandes adaptações cinematográficas, como O Vingador do Futuro, Agentes do Destino. Tem um monte aqui embaixo, o Minority Report, Evidente, Impostor, O Pagamento. São livros, são filmes de ficção científica retirados dos pequenos contos deste livro do Philip K. Dick, e que eu preciso ler. Deste ano não passa, né? Tá naquelas minhas metas de ficção científica para este ano. E pra finalizar as mais de 15 dicas aqui, outro que eu também não li, né? Que eu deixei aqui como um dos próximos que eu quero ler, que é um livro de contos do Stephen King. Eu sou louca pra ler um livro de contos dele, porque eu nunca li nenhum. Todos os livros que eu li dele foram romances,
E eu adoro Stephen King, eu tenho essa impressão que eu também vou amar os contos dele. Eu coloquei especificamente o Baseado em Sonhos Ruins porque neste aqui tem uma coisa muito interessante, que é sempre antes de começar um conto ele vai explicar como teve a ideia de escrever esse conto. Eu achei isso incrível. E é um livro com vários contos. E no início tem sempre uma introduçãozinha. Eu achei maravilhoso. Eu tô louca pra ler esse aqui. Eu sei que tem outros livros de contos dele mais famosos que esse, como por exemplo Quatro Estações, que são 4 histórias famosíssimas, algumas grandes adaptações cinematográficas como O Sonho de Liberdade e o filme Conta Comigo, clássico da Sessão da Tarde, que inspirado no conto O Corpo. Eu também quero muito ler esse outro livro de contos do Stephen King, mas separei então o Bazar dos Sonhos Ruins como um dos próximos que eu vou ler. E para deixar a dica também aqui de um autor de contos de terror, caso você tenha interesse também. Acabei de fazer uma contagem aqui na pilha, foram 17 livros de contos passados nesse vídeo, muitos livros favoritos da vida, e os que não são favoritos são livros que eu amei também ler. Então foram leituras sensacionais, são dicas de contos... Ó, o barulho lá fora. Não sei o que é isso. Dicas de contos que eu dou de coração aberto, espero que vocês gostem, são realmente incríveis. Essas narrativas curtas que conseguem nos prender e desenvolver uma história em poucas páginas, eu adoro. E se você também quiser deixar dicas de livros de contos, claro, fique à vontade, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia, sempre falo que essa é uma das melhores partes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado das dicas, lembrando, todos os livros que eu mencionei aqui estarão listados aqui embaixo com os links para a compra deles na Amazon, caso vocês se interessem, e comprando pelos links vocês ajudam bastante o canal. E se gostou, não esquece de curtir, isso ajuda bastante também na divulgação. Se inscreve no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima!